A gastronomia amazonense é uma rica herança dos povos indígenas que se misturam culturalmente com a gastronomia cabocla. Os hábitos alimentares, eles trazem uma forte referência da África, da Europa e também da cozinha oriental. Mas a gente não pode generalizar, tá? A mesa do amazonense ela recebe um colorido de várias partes do Brasil e de culturas do mundo inteiro também, tornando a nossa mesa um lugar multicultural, cheio de aromas e cheio de sabores. E essa mistura gastronômica é o tema do Tem na Nossa Terra de hoje. Vamos comigo! A gastronomia conta a história e a tradição de um povo. Ela fala do lugar, do cotidiano, dos costumes e leva em conta a ancestralidade e a tradição, o que no nosso caso reúne muitos ingredientes indígenas e caboclos. Além dos elementos culturais, a quantidade de ingredientes e a forma de cozinhar esses produtos, a gastronomia amazonense ela representa um forte atrativo para o turismo. Bom, gente, olha só, a gente está aqui no restaurante Cadeira de Macarrão, que fica aqui no bairro Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus, para falar com uma especialista no assunto. Essa pessoa ela já tem aí quase 30 anos de experiência, não só em cozinha regional, cozinha nacional, mas também a nível mundial. E quem está aqui para falar com a gente é a chefe de cozinha, Selma Reis. Dona Selma, prazer estar falando aqui com a senhora, falando sobre esse assunto que todo mundo gosta, que é gastronomia, que é comer, né? Ah, eu adoro comer. Acho que todo mundo. Exatamente, olha só. Queria que a senhora começasse falando um pouco, porque o nosso programa de hoje, o tema do nosso programa de hoje é sobre essa mistura gastronômica, né? Que a cozinha amazônica ela possibilita, é uma experiência, né? Comer a nossa gastronomia, enfim, provar os nossos pratos é uma experiência. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão do turismo primeiro, né? É uma cozinha que ela atrai muitos turistas para cá. Por quê? Primeiro porque nós temos os melhores peixes de água doce do mundo. Então, as pessoas querem experimentar. Por isso que há tanto turismo de pesca aqui, porque é uma área muito interessante nesse aspecto. Os nossos peixes têm um sabor muito leve. O pitiu, que a gente chama, não é nada se comparado ao cheiro de maresia que tem os peixes de mar. Então, o nosso peixe é muito bom. E os nossos produtos são, além de serem muito interessantes, eles são realmente muito agradáveis ao paladar. Eu acho que tem muito a ver com isso, com a qualidade que eu acho que o amazonense não valoriza tanto quanto as outras pessoas valorizam. A qualidade dos produtos que a gente tem. E são produtos, dona Selma, que tem uma referência muito forte da nossa cultura indígena, né? Que produtos a gente tem que a gente pode estar ligando a essa cultura que é muito forte? Sim, a farinha, né? As tapiocas, os beijus, as comidas de caldo, os assados moqueados dos índios, que são os peixes, né? Que eles fazem, a forma como eles preparam. Essa é muito ligada. E nós temos também, a gente não pode deixar de citar, o Amazonas ele foi descoberto pelos espanhóis. E nós temos muita influência de portugueses e de ingleses também. Nós temos uma comunidade enorme de orientais, de japoneses também. Então, assim, nós recebemos muitas influências. As pessoas não percebem o papel dessas, assim, mas a nossa caldeirada, ela não lembra só a Bahia, a África, não, ela lembra também Portugal, ela lembra outros, a Espanha, lembra de outras origens. E tantos ingredientes indígenas e caboclos, doces e salgados, regionais ou de outra parte do mundo, rendem pratos extremamente saborosos e únicos. Um bem famoso é o x-caboquinho, que mistura o doce da banana pacovã com o salgado do queijo coalho e o sabor adocicado do tucumã, uma fruta da região. Nós temos também o tacacá, que mistura o sabor do tucupi, um caldo tipicamente indígena derivado da mandioca, com o salgado do camarão e a folha do jambu, uma erva regional com poder afrodisíaco. E o que falar da caldeirada, hein? Que tradicionalmente serve o tambaqui ou tucunaré como uma iguaria muito apreciada na região, acompanhada da famosa farinha do arini. Já o pirarucu de casaca, que serve um dos maiores peixes de água doce do mundo, misturado a uma espécie de farofa com ingredientes regionais, combinando sabores doces e salgados, como a própria banana pacovã frita e o peixe. E além da caldeirada que a senhora citou agora,
que outros pratos, assim, comuns mesmo da nossa mesa, a gente pode dizer que tem essa mistura de sabores e de nacionalidades muito presentes, assim, além da caldeirada? Olha, a gente, na verdade, com os anos, foi adaptando os nossos produtos às receitas mais conhecidas. Então, é muito comum hoje você encontrar em restaurantes um pirarucu à parmegiana, por exemplo, tá? Então, assim, o empanado, que também não é... Hoje em dia tem uns empanados bacanas, fazem com farinha ovinha, que fica bem amazonense, bem personalizado. Então, tem várias receitas que a gente consegue cobrir. Por exemplo, eu faço esses canapés aqui. O canapé, normalmente se usa o pão, né? Nesse caso, eu uso banana pacovan. Aí faço uma brincadeira, uma mistura com queijo italiano, gorgonzola, coloco a farinha, a castanha nossa torradinha de acabamento e você tem uma combinação perfeita. Doce, salgado, agradável, tá? Para ser consumido frio, para você servir numa festa. E é elegante, é bonito, é moderno, entendeu? Reforçando a nossa ancestralidade e os sabores marcantes da floresta amazônica, a gastronomia amazonense alcançou 95% de aprovação entre os turistas, de acordo com dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, a Amazonas Tour, dados esses que foram divulgados no ano passado. E além de encher os olhos, né, a gastronomia amazonense ela chama atenção pelos nomes que deixa aí tudo mais saboroso. Olha só, tucumã, pupunha, tapioca, tambaqui, jambu, murupi, tucumã, enfim, são nomes que trazem essa herança cultural saborosa e permitem também uma experiência única para quem se permite misturar novos sabores. Agora fale um pouco sobre a importância de variar, né? De trazer essa variedade, de trazer essas, como é que a gente pode dizer, essa invenção mesmo para a gastronomia, né? Para chamar a atenção dessas pessoas, o turismo, né? Chamar essas pessoas de fora. Acho que a palavra que você estava procurando era diversidade. Essa diversidade. Isso, exatamente. Então, nós temos aqui uma diversidade vasta, né, de insumos que são interessantes. Há cerca de 25 anos atrás, um chefe espanhol muito famoso no mundo inteiro, que é o Ferran Adrià, ele pegou um leque de produtos daqui e levou para a Espanha para estudar esses produtos. E lá ele transformou a nossa culinária numa culinária conhecida no mundo todo, usando esses produtos que ele achou interessantes. Então, assim, depois dele vieram vários. E aí veio o Alex Atala, que foi um cara que divulgou a culinária brasileira e a amazônica, especialmente, né, da Amazônia. Então, a nossa culinária hoje, ela é uma referência no mundo. Cada vez mais vocês vão achar o nosso peixe em vários lugares. A única coisa que pega para mim, enquanto profissional e enquanto amazonense que eu sou, é que aqui eu ainda não vejo essa valorização. Das pessoas daqui. Das pessoas daqui. Eu não vejo ainda realmente as pessoas entenderem que a nossa gastronomia, a nossa cultura, os nossos costumes, eles são o nosso carro-chefe para a nossa sobrevivência. Porque nós deveríamos viver do turismo da Amazônia, sem depredar, cuidando, isso tudo é possível. Olha, eu faço grandes eventos, eu faço o Festival de Parintins, por exemplo, eu não uso plástico, eu só uso bambu, madeira, porque dissolve. É uma questão de postura, é você usar o PET e não jogar no rio, mas você pode viver recebendo o turista, servir o refrigerante que você quer e não jogar no rio, por favor, no igarapé. Então, assim, essa cultura precisa ser colocada o quê? De preservação. A gente tem que tomar conta do Amazonas como se fossem nossos filhos. Então, assim, é um dos nossos filhos. A gente vai, toma conta, cuida. Por quê? Porque eles são o nosso futuro. Então, o Amazonas, ele é o nosso futuro enquanto ele é naturalmente. Ele não precisa me dar mais nada, eu só preciso cuidar dele e oferecer ele para o mundo de uma forma decente, criativa, usando aquilo que eu tenho.
Eu sou muito fã de culinária, assim, eu sou muito fã de gastronomia. Não sou uma chefe, não sou um chefe, não tenho essa bagagem que a senhora tem, mas assim, assim como a senhora, eu consumo muito isso. Porque realmente é uma coisa, como a senhora falou, de prazer, de trazer essa coisa da infância, talvez, né? Tem muita gente que é ligada a isso. Então, assim, para mim é muito especial fazer. E é gostoso, você consegue ficar no celular e ouvindo, que hoje as pessoas valorizam muito essa coisa de estar na rede. Então você fica lá, fica ouvindo a receita, te chama a atenção, você olha. Então, assim, é uma companhia. Então, os programas de culinária acabam que eles te fazem companhia quando você quer uma coisa leve na tua vida, e todos querem, porque a vida realmente é pesada, né, no dia a dia. A senhora que já participou também de alguns realities, né? Eu participei do MasterChef, da edição Amazonas, né? Foi um programa, na época, muito divulgado, né? Foi, inclusive, uma ação da Prefeitura do Amazonas, na época, da Prefeitura de Manaus, desculpa, Prefeitura de Manaus, na época. E assim, foi um momento muito bacana para a gente, porque estávamos lá 10 chefes daqui do Amazonas, né? A maioria amazonenses, alguns não, mas a maioria amazonenses. Foi apresentado pelo Felipe Schedler, meu filho torto querido, que é um grande chefe, hoje está em São Paulo, famoso e tal. Graças a Deus, divulgando a nossa cultura, mesmo ele sendo catarinense, né? Ele divulga, é apaixonado pelo Amazonas, começou quando veio, morava em Itacoatiara, ou seja, tem uma história aqui dentro. Então, assim, eu participei do MasterChef e participei de vários outras, Veja Manaus como jurada. Eu me envolvo com isso, gosto de me envolver, porque eu acho que é uma forma de... Eu, então, amazonense, filha das margens do rio, usar isso para divulgar, porque eu conheço a nossa cultura por nascimento. Então, é diferente de uma outra pessoa que aprendeu. Então, eu acho que faz parte do meu papel fazer essa divulgação e mostrar com orgulho, olha, eu sou aqui do Amazonas, essa é minha terra, isso é nosso, entendeu? Então, eu acho que essa função eu tenho tentado exercer ao longo dos anos. E a senhora faz isso muito bem aqui no Cadeira de Macarrão, né? Esse lugar que foi recém-inaugurado aí. O que a gente encontra aqui? Então, o Cadeira de Macarrão é um projeto inovador, ele é um pouco diferente. Agora, eu tenho o Zefinha Amazonas, que é o Zefinha que faz toda a nossa culinária de raiz. Eu insisto sempre que eu gosto de fazer as receitas, eu faço receitas, misturas mais modernas, mas eu faço as nossas receitas originais. O meu pirarucu de casaca, ele é diferente de qualquer um que você encontra, porque ele remonta à receita de 50 anos atrás. Então, assim, ele é feito dessa maneira. O Cadeira de Macarrão já foi um perfil que eu adotei para essa região do Vieralves, que é muito interessante. É um preço médio, eu cobro R$ 37,00 para você comer aqui, e você recebe uma entrada, o prato principal, a sobremesa, um suco ou uma água. Então, assim, você tem toda a refeição, e ainda tem o cafezinho, e a cadeira para balançar. E a cadeira para balançar. Então, a gente tem essa proposta e tem funcionado super bem. As pessoas têm gostado. Nos pratos, geralmente, tem alguma coisa, ou na entrada, ou no coisa nossa, do Amazonas. E graças a Deus, está indo bem, tá? O pessoal está gostando. E é um espaço que resume bem, assim, essa mistura gastronômica que é a proposta do programa de hoje e que a gente ama, né, dona Zé? Verdade, verdade. A gente realmente ama. Eu gosto muito da nossa comida. Eu realmente gosto. Ontem mesmo comi uma costela de tambaqui ensopadinha, assim, estava maravilhosa. Eu como mesmo a ova, pirarucu de casaca, eu gosto uma caldeirada de tucupi. Nossa, é muito bom, muito bom. Gente, então é isso. Eu vou pedir permissão agora para a chefe para eu provar esse canapé de banana. Pode provar. Posso provar? Pode. É a primeira vez que eu estou provando, acho que é a primeira vez. Vamos ver como é que vai ser aqui. Vai lá, você vai gostar, com certeza. A gente come com a folha? Não, sem a folha, banana, né? Só a banana.
não é boa a combinação? É muito boa. Fica uma delícia, gente. É tão simples de fazer, é bem fácil de fazer. Você pode, vou até dar uma coisinha, você pode amassar o gorgonzola com o garfo, colocar um pouco de creme de leite, temperar com pimenta do reino, medir a quantidade que você prefere de sal, deixar ele geladinho, colocar no bico, colocar em cima, você tem um prato para receber os amigos, muito bom, com a nossa cara, né, e cheio de modernidade, um finger food, ó, de alta qualidade. Maravilhoso, realmente é uma explosão assim de sabor, né? É justamente a banana que traz esse adocicado com o queijo que vem em cima, então assim... E o gorgonzola é um queijo de personalidade, então ele é muito... É bom ele ter a banana para quebrar e formar esse conjunto aí que fica delicioso. Dona Selma, muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Agradeço pelos seus ensinamentos, pela sua bagagem que a senhora pôde compartilhar aqui com a gente. E eu desejo muito sucesso aqui, tá? Muito obrigada, eu adorei o convite, fiquei muito honrada, muito feliz, tá? E a casa é de vocês. Muito obrigado. Gente, a gente volta já já. Bom, gente, e eu não podia encerrar o programa de hoje sem provar uma das iguarias aqui trazidas pela chefe Selma Reis, que é esse caviar da Amazônia, né? Esse caviar que é feito de ovos de tambaqui. Vai ser a primeira vez que eu vou provar. Vou provar aqui junto com vocês, que vão ver aqui a minha reação. Vamos ver se é bom mesmo, vamos ver. Eu sou fã de farofa. Me lembra muito uma farofa de peixe, assim, sabe? Bem temperadinha. Então, assim, pra mim, aprovado, nota 10. E como bom amazonense, eu não podia deixar de descansar um pouco, né? O amazonense, ele gosta de descansar depois do almoço, depois do café. E aqui a gente tem essa cadeira de balanço. Eu vou aproveitar esse encerramento para descansar um pouco e convidar vocês para o Tem na Nossa Terra da semana que vem, tá bom? Até lá!